Mais uma vez direi bem-vindos, vamos para a salvação. Como eu disse, este belo curso, muito bonito. Mas você sabe que para fazer a salvação, você precisa entender o pecado porque é o pecado que deu origem à salvação e é por isso que começamos com o pecado. E é extremamente importante que entendamos o conceito de pecado e seus problemas para que possamos apreciar melhor nossa salvação. Então, quando falamos basicamente de salvação, toda a ideia de salvação é restaurar o que foi perdido. Você pode resumir toda a questão da salvação simplesmente como restauração. É restaurar o que foi perdido. Saiba que a salvação é o plano de Deus para salvar o homem que perdeu o reino. A salvação é o plano de Deus para salvar o homem que perdeu o reino. Em outras palavras, há duas coisas, o reino e o homem. A salvação é o plano de Deus para salvar o homem que perdeu o reino que lhe foi dado. Ok, a salvação é o plano de Deus para salvar o homem que perdeu o reino dado a ele por Deus. Você sabe que o que Deus deu a Adão não foi uma religião. Deus deu um reino a Adão. Ele fez a terra e disse: vem e viva aqui e administre este lugar, povoe-o, aumente, multiplique-se. E vocês deveriam morar aqui. Não era uma religião. Você está comigo? Então você é o governante de todo este lugar. Você comanda as coisas aqui, está comigo? Mas algo deu errado e foi para isso que começamos a olhar, algo deu errado. E então? Deus tomou a iniciativa de restaurar o homem e a terra caída que Deus deu a Adão. E Eva, cara. Então por que não é só o homem? Você tem que restaurar a terra porque a terra também caiu. Na verdade, a Bíblia diz que está sujeito à decadência. Romanos capítulo 8. Comece ao ler do versículo 18 para baixo. Portanto, a terra como a conhecemos agora não é exatamente como era quando Deus a criou. Tudo o que vemos os animais, é por isso que eles revolta contra nós. É por isso que a picada de cobra. É por isso que os leões devorarão as pessoas. Todas essas coisas até os mosquitos se revoltam. Você está com eu. Tudo deu errado, tudo saiu fora de ordem. Há um caos. Até nas águas eles estão reagindo, revoltando-se. Terremoto. Há uma revolta. As coisas não estão em ordem. Mais uma vez, não há harmonia. Tudo isso aconteceu por causa do pecado. Mas a salvação basicamente é restaurar o homem e restaurar o reino de Deus na terra. Lembre-se que o reino é através do homem. Você está aí comigo? Então é basicamente isso que é a salvação. Então, nossos objetivos gerais neste mesmo curso de salvação é uma só: conhecer o sentido e a essência da salvação. Em outras palavras, o propósito da salvação. 2. Entender o homem como a imagem de Deus criado à semelhança de Deus. Isso é importante falar.
Para saber o significado e a essência da salvação 1, 2, compreender o homem como a imagem de Deus criada à semelhança de Deus. Sim. Deixe-me dizer algo lá, nesse mesmo objetivo. Deixe-me. Faça um comentário. Você sabe, quando a Bíblia diz, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, a imagem e semelhança são. Não é o mesmo. Na verdade, a imagem lida com a natureza, a semelhança é a funcionalidade, a semelhança. A ideia é fazer o homem compartilhar da mesma natureza, ter a mesma natureza que Deus tem embora em um estado inferior, inferior a Deus. Ok, mas ao mesmo tempo funciona como Deus. Então isso é. Porque se você ler o Salmo 8, Davi disse, o que é o homem que você pensa dele? O que é um homem mortal para que você o tenha em mente? Você o fez um pouco menor que os, mas a palavra ali é Elohim, você o fez um pouco menor que Deus. Agora, mas você sabe, Deus é um espírito, João capítulo 4 e versículo 24, Deus é espírito. Portanto, se somos feitos à sua imagem, isso é da mesma natureza. Isso significa que somos espíritos que funcionam como Deus. Então isso é parte do que vamos entender à medida que avançamos neste curso. O terceiro é ver. Homem como um governador representativo na terra. 2 Coríntios 5:17, se você começar a ler, diz, se alguém que está em Cristo é uma nova criação, velha. As coisas passaram, vieram coisas novas e ele continua falando e falando, nós somos embaixadores de Cristo. Portanto, somos suas misérias na terra. Nós somos aqui para cumprir suas atribuições de nosso governo doméstico e viver. Sabe quando você tem um embaixador de qualquer país em qualquer outra nação, nação estrangeira, você está aí? Então eles vivem, falam, defendem e tentam promover as políticas de seu governo doméstico. E esse é exatamente o plano de Deus para nós e toda a questão da salvação. Número 4, entender. O conceito da queda do homem. Para entender adequadamente o conceito da queda do homem. 5. Para entender o julgamento de Deus. É justo. Ele disse que se você comer, você morrerá. Então a morte veio. E número 6. Para entender bem a redenção. Para entender bem. Redenção e o número 7. Conhecer as dimensões da salvação. Compreender as dimensões da salvação. E quando? Quero dizer dimensões, quero dizer diferentes aspectos. Você vê que somos espíritos que temos uma alma e vivemos em um corpo. Eu vou repetir isso novamente porque é um conceito muito sério. Se você realmente quer se entender e entender quando a Bíblia fala sobre coisas diferentes relacionados a nós e a salvação, entendemos claramente pelas Escrituras que somos espíritos que têm almas que vivem em corpos. Então eu sou um espírito, tenho uma alma e vivo em um corpo. E Tessalonicenses 5:23, para que o Deus de toda a paz santifique você espírito e alma.
1 Tessalonicenses 5:23. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma. E eu vivo em um corpo agora. Isto é tal bonito. Acho que quando começarmos a ir mais fundo, espero que cheguemos onde explicaremos melhor. Eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e vivo em um corpo. É por isso que Paulo disse que quando este nosso tabernáculo terrestre for dissolvido, teremos uma casa melhor. Ele não estava falando sobre construir, ele está falando sobre um novo corpo que receberemos na vinda de Cristo. Ok, temos um novo corpo com o qual iremos, um melhor que é imortal, um melhor que não está sujeito à morte, nem doença, nem falha, nem tempo e espaço, não será mais limitado por todas essas coisas. Nossos corpos serão como o corpo de Jesus quando ressuscitou dos mortos. Em outras palavras, podemos atravessar paredes, podemos passar por todas essas coisas e você sabe viver como anjos. Céu, seremos como anjos. Você está aí? Anjos não morrem. Eles têm corpos que não adoecem. Eles não morrem, eles são imortais. Então nós temos esse tipo de corpo. Agora, era assim que nossos corpos eram. O corpo de Adão e Eva era antes da queda. O corpo. Temos agora um corpo caído, é o corpo sujeito à morte por causa da maldição. Lembre-se que Deus disse, pó você é. Pó voltarás. Faremos tudo isso no julgamento. Portanto, o corpo que temos agora não é exatamente o que Deus nos deu. Mas na salvação, foi feita uma provisão para que possamos começar a desfrutar pelo menos o que chamamos de uma amostra do novo corpo que está por vir. Podemos começar a desfrutar. Até esse momento haverá uma mudança total de palavras. Mas tudo isso depende do nível de sua compreensão da verdade espiritual e de sua capacidade de se apropriar dela. Eles começarão a impactar seu corpo. É por isso que você vê alguns santos, alguma parte do corpo deles não se decompõe. O que aconteceu com eles que o poder da imortalidade entrou em seu corpo físico e está começando a fazê-lo, não mais sujeito à decadência. Sim, então dimensões da salvação, falamos sobre o espiritual. O espírito que é salvo, a alma que está sendo salva, o corpo que será salvo, aspecto de libertação de maldições, de doenças, de operações demoníacas e assédio, todos esses aspectos disso. Para que possamos usufruir plenamente do pacote que nos é dado em número 8, saber. Receber e apropriar-se da salvação, por quem gostaria de dizer isso? Lembre-se do que a Bíblia diz Romanos 1:17 O justo viverá pela fé. Tudo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus vem a nós pela graça, mas nós a desfrutamos pela fé. Isso é Efésios, capítulo 2, versículo 8. Tudo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, tudo bem, nos é dado pela graça. Em outras palavras, não podemos pagar por isso e não pagamos por isso. Nós não merecemos. É gratuito, mas nós apenas o desfrutamos pela fé. E então, mas a questão é que você não pode desfrutar do que não conhece. Você não pode acreditar no que não foi ensinado. Você não pode acreditar no que você não sabia. Você não pode acreditar no que ninguém te contou sobre Romanos 10. Como eles podem acreditar se ninguém foi o quê? Enviado para pregar para eles. E é isso que a Bíblia disse. Bem-aventurados os pés dos que trazem boas novas. É só quando você aprende a verdade da palavra de Deus, da Bíblia que você disse, uau, é isso verdadeiro. Eu acredito nisso. E então isso se torna a sua porção. E é isso que estamos tentando fazer. Essa é a essência da pregação. Essa é a essência de tudo isso. Mas você sabe. Parte do que queremos também fazer com você é envolver a mente. Bem, nosso texto-chave, muito texto-chave para tudo isso, vamos ver.
Gênesis 1, 26 a 28 agora será um texto-chave. E olhe para isso. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E que eles tenham domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do ar e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja sobre a terra. Então entenda que fomos feitos para governar. Fomos feitos para funcionar no poder, para estar no controle de nossas vidas, de nosso destino, de nosso ambiente. Você sabe, corrige e coloque de uma forma. Isso nos servirá melhor e nos dará conforto sem ferir outras pessoas. Basicamente é o egoísmo que causa tudo isso, que é o problema do pecado. Então ele continua e então, ele se depara com o mar e todas as criaturas do mar e tudo mais. Eu sempre digo quando prego, se alguém está aterrorizando você no sonho e está se voltando para os animais, diga a si mesmo, graças a Deus, você está virando animal. Se tiver que vir como um ser humano, vamos lutar. Mas agora quer seja um peixe, uma cobra ou um leão, elefante, não importa. Deus me deu domínio sobre este. Diga a esse elefante para morrer ou o que você quiser. Se você pode ser e abordar esse espírito dessa maneira, ele se submeterá. Sim. Sim. Então 27. Então Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ele e eles. Então ele fez macho e fêmea, não macho e macho, não fêmea e fêmea. Desde o início, você começa a apreciar o conceito de pecado que tocamos. Agora ele criou um homem e uma mulher, não uma mulher e não um homem e Deus os abençoe e Deus lhes disse. Frutifiquem, multipliquem-se e encham a terra. Agora veja que, na Europa as pessoas não querem ter filhos de novo. A China obrigou seu próprio povo a ter apenas um ou não ter a teologia do Deus que nos criou não tinha medo da explosão da população humana. Se cada ser humano remover a ganância de seus corações, teremos suprimento de comida suficiente para 7, algo bilhões de pessoas no planeta. É ganância, é todo tipo de mal e todas essas coisas são apenas um problema de pecado. Imagine Adão Eva vivendo em um mundo que tinha tanta comida e suprimentos para tudo o que precisavam que poderia acomodar 7, bilhões. Pessoas no mesmo planeta. Apenas 2 pessoas estavam aqui. Esses caras estavam vivendo em superabundância porque Deus não criou mais nenhuma árvore desde aquela tempo. É aquele que ele fez. Você sabe, eu não sei quando eu entro nisso é tão emocionante. Deus os abençoou e Deus disse a eles sejam frutíferos, multipliquem e encham a terra e subjuguem, reabasteçam. Significa reabastecimento e há um princípio de fazer isso, reabastecer a terra, multiplicá-la e subjugá-la. Em outras palavras, torne-o melhor, reorganize-o e tenha domínio sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. Então nós vemos isso. Então você vai a Gênesis 2 e faremos uma leitura longa, um pouco longa, mas a mais bela leitura. Você adoraria ler. Gênesis 2 começamos a ler do versículo 7. Estes são os textos-chave que guiarão a maioria das coisas que veremos. Gênesis 2, versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida e o homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim a leste no Éden. E ali pôs o homem que havia encontrado e da terra fez o Senhor Deus brotar toda espécie de árvore agradável à vista e boa para a comida. A árvore da vida
também no meio do jardim e da árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e dali se dividia e se tornava em 4 cabeças. O nome do primeiro era Selpison, que é o que circunda toda a terra de Havilá, onde há ouro e o ouro dessa terra é bom, Abdelil. E as pedras de ônix. E o nome do segundo rio é Gion, o mesmo é que circunda toda a terra da Etiópia. E o nome do terceiro rio é Hidekel, é isso, que vai para o leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás dela, porque no dia em que comeres dela certamente morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Para ele. E da terra o Senhor Deus formou todos os animais do campo e todas as aves do ar e os trouxe a Adão para ver como ela os chamaria. E tudo o que Adão chamou. Toda criatura vivente que era o seu nome. E Adão deu nomes a todo o gado e às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para Adão não foi encontrada uma ajuda. Encontrar para ela, e o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão e ele dormiu e pegou uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomou do homem, fez uma mulher e a trouxe ao homem. E Adão disse: isto agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Lá portanto deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne e ambos estavam nus, o homem e sua mulher. E não ficaram envergonhados. O que agora, eu gostaria que você entendesse uma coisa. Eu gostaria que você entendesse algo muito importante. Por favor. A salvação é toda a obra da redenção. Todo o trabalho de restauro. Todo o conceito de salvação é sobre restauração. É. Sempre que há uma restauração, trata-se de algo que existia antes que foi perdido. Que queremos trazer de volta. Tenho. Ouve sobre nós mesmos. Agora isso é interessante. Deus nos deu domínio. Sabe, acho que isso beira o questão de autocontrole, questão de ter poder sobre nosso corpo, sobre nós mesmos e sobre as coisas. Sim, podemos acertar? Isso faz parte porque exercer o mandato do domínio não é só sobre a terra, mas também sobre nós mesmos, mas não para controlar. Você vê que Deus não disse a Adão subjugado. A mulher ou a mulher subjugou o homem, mas tem a ver com nossos corpos e até com a autoridade sobre os corpos. Que também funcionamos dentro de um determinado ambiente. Você conhece certos limites que Deus estabeleceu. Por exemplo, se você ler 1 Coríntios capítulo 7, a Escritura diz: um homem não tem autoridade sobre o seu corpo, exceto o seu esposa. Em outras palavras, a esposa tem autoridade sobre o corpo do marido e o marido tem autoridade sobre o corpo da esposa. Agora que o princípio espiritual é tão poderoso que você pode fazer coisas poderosas com ele, especialmente se for casado. E quando eu disse, quero dizer casado, então você vê que o domínio de Deus que ele nos deu destina-se a funcionar dentro de certos regras, por assim dizer. Mas quando ele fez Adão e Eva, ele não deu nenhuma condição a eles, apenas governou todas essas coisas e controlou tudo, colocou-as no lugar mal neles. Eles não iriam fazer algo louco porque nunca fizeram isso antes. Não está neles. Foi até o pecado entrar. A corrupção da natureza entrou e deu errado e o caos entrou. Ok, então nós realmente temos domínio sobre nosso corpo porque podemos falar com ele. Podemos falar com nossa mente. Podemos falar com nossas partes do nosso corpo e respondem ao que dizemos.
Não te esqueças que somos espíritos que têm uma alma que vive num corpo. Então se você funciona a partir dessa dimensão, você pode controlar o corpo assim como você tem sua casa em algum lugar que está vazando, você pode consertar, algum lugar está ruim, tal autoridade sobre seu corpo. Muito importante. Muito importante. Ok, quando dizemos salvação, por favor, gostaria que você entendesse o todo o conceito de salvação trata de uma verdade importante. O que é aquilo? Verdade. Restauração? Mas você não pode restaurar o que não estava lá antes. Você só pode restaurar algo que foi perdido, algo que foi danificado, algo que foi destruído. Você tenta refazê-lo ou colocá-lo, trazê-lo de volta ao que era. Você está comigo? Portanto, todo o conceito de salvação é realmente sobre restaurar o homem em seu reino. Não é o homem sozinho, é o homem e seu reino. E é por isso que a primeira mensagem que Jesus pregou foi: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Então vai restaurar o homem e ele vai restaurar o reino. Porque quando Adão recebeu este lugar depois, Deus o fez. Deus lhe deu uma missão. E essa tarefa era ter o domínio e reabastecê-lo, subjugá-lo. Em outras palavras, torná-lo melhor, preencher todo o lugar, torne-o bonito e continue reproduzindo conforme a minha espécie. Você está comigo? Mas o problema agora é que Adão falharam antes que pudessem ter filhos. Eles começaram a ter filhos após a queda. E bem, vamos chegar a isso. Então agora se é sobre restauração do que foi perdido, é importante sabermos o que havia antes e como era, para que possamos entender melhor o que foi restaurado e apreciar o que foi feito por nós. Não sei se você entendeu meu ponto. Se salvação é sobre restauração, é importante que você saiba o que estava lá antes, antes do dano, antes da queda, antes da destruição, para que você possa entender melhor o que foi restaurado e apreciar o que foi dado a você. Você está comigo? Caso contrário, é por isso que as pessoas vão e os pecadores oram e dizem: oh não, eu entreguei minha vida a... ou nenhuma concepção sobre o que é toda a questão. Você está aí comigo? Então, deixe-me primeiro lidar com algumas questões básicas. Palavras e poucas coisas. O que é mesmo a salvação? Você sabe que a palavra salvação, o significado dessa palavra salvação, a palavra hebraica para salvação é Yeshua. É interessante quando as pessoas dizem que negam Jesus como Messias. É apenas, muito, muito. Engraçado quando você vai para a Bíblia, a palavra hebraica para salvação é Yeshua. Por exemplo, a Bíblia disse, acho que está no capítulo 11 de Isaías ou algo assim, ele disse com cerca de 12 ou alguma coisa, disse ele com alegria, tiraremos dos poços de quê? Salvação. A palavra hebraica para salvação é Yeshua. E finalmente Yeshua veio. Como pessoa. Com licença. Você entende isso? Então, novamente, isso torna interessante. Então, quando falamos de salvação, estamos falando de uma pessoa, estamos falando de entendendo Jesus. É por isso que quando você diz que está salvo ou que nasceu de novo, isso significa simplesmente receber Jesus em sua vida. Então você é. Não receber atos. Realmente, você está recebendo uma pessoa para nós, uma criança nasceu, para nós um filho. É dado, não uma equação,
Não uma fórmula, não um uso filosófico. Nem ideia. Não, não, estamos dando uma pessoa e essa pessoa é a salvação. Você está aí? Portanto, a palavra hebraica, Yeshua é salvação, que veio da raiz da palavra, Yasa. E é por isso que temos Yasa University of Life, U. E você gosta disso? É isso. E assim a palavra grega para isso é soteria quando falamos. Sobre soteria, lembre-se, é uma palavra abrangente que inclui, lembre-se, ó meu Deus, eu simplesmente amo aquele pensamento que toquei, amo aquele pensamento que toquei. Salvação não é apenas dinheiro. Isso, não. A salvação é uma pessoa. E quando você recebe essa pessoa, todas as outras coisas ficam normais. Tudo você agora precisa saber são aspectos dele e coisas que ele tinha. Você sabe como ele se expressa em diferentes dimensões e o que ele fez. Agora conte para nós, sempre. Diga às pessoas quando falamos sobre toda a questão da salvação, tratamos, Jesus também tratará de seus princípios e essas coisas são suas palavras. Mas você deve entender que a palavra é o próprio Jesus. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus e Apocalipse disse em 19 ele é chamado a palavra de Deus. Aleluia. Então a palavra grega é soteria e a palavra hebraica, basicamente quando está na Bíblia Yeshua. Vamos tirar do poço de que? Yeshua. Se eles chamarem assim, será muito fácil. Yeshua de Nazaré, ben Josepe. É assim que o chamarão. Yeshua ben Josepe, filho de Joseph de Nazaré, Yeshua. Ansa, o Messias. Bem. Então, basicamente, todo o propósito da salvação, lembre-se do que eu disse antes, quero reiterar. O propósito da salvação é simples restaurar o homem e o reino de Deus na terra, qual o que deve ser regido, administrado por cara. Você está aí? Então é disso que se trata. Essa é toda a questão, o propósito da salvação. O homem é restaurado e o reino de Deus entra em vigor. E a terra por extensão é restaurada porque a terra caiu. Eu tenho uma pergunta lá. Ok, é disso que se trata a salvação. Esse é o propósito da salvação. Que entendamos que o que foi restaurado e sua graça e misericórdia. Entenderemos melhor o que aconteceu e o que se perdeu e todas as coisas que aconteceram. Você está aí comigo? Você está aí? Nós entender o que estava lá aí, mas deixe-me dar-lhe algo que você verá mais tarde, nos módulos subsequentes, porque cada um deles, estou tentando resumir todo o módulo. Quando você ler Gênesis capítulo 1, capítulo 2, você verá o original de Deus. Intenção, como Deus queria que vivêssemos. O capítulo 3 apresenta a tragédia, a queda e como essa queda começou. E quem o trouxe e o que aconteceu. A partir desse capítulo 3 até o livro de Apocalipse haveria restauração, tentando restaurar o homem de volta e destruir o mal. Aquele que trouxe problemas e todos aqueles que entrarão nele e farão deste lugar um lugar maravilhoso para nós vivermos. Novamente. Isso é, toda a história humana. Essa é toda a história humana. Então, como Deus queria que vivêssemos antes da queda. Interessante quando eu estava lendo o capítulo 2 é tão lindo. Deixe-me dar-lhe uma visão e como eu começo a terminar.
Antes de tudo, olhe para isso. Imagine Deus criando o homem. No primeiro dia sem luz, sem sol e não havia terra, o que havia aqui era água, então teríamos nós tornado peixes primeiro antes de nos tornarmos. Você está entendendo o que estou dizendo? Imagino Deus criando esse lugar o homem antes de criar a vegetação, as folhas verdes as maçãs e as frutas. Então, o que estaríamos comendo? Você sabe que, às vezes, quando tira um tempo para estudar a Bíblia, fica tão surpreso com a profunda sabedoria e organização que Deus demonstrou quando estava criando a terra. Ele fez luz. Ele fez a vegetação, separou as águas da terra e veio a terra seca onde o homem viverá porque Deus realmente pretende que vivamos como um ser aquático. Você está comigo? E aí ele colocou ordem, começou a colocar o ecossistema e depois colocou toda a vegetação, colocou os peixes. Ele colocou os bichos, todo o ecossistema se encaixou. Ele fez o clima, todas essas coisas, tudo ficou lindo e aí ele disse vamos pessoal, ele disse. Vamos fazer o homem, vamos fazê-lo à nossa imagem e semelhança. Então imediatamente chegamos, como chegamos, podemos comer, podemos respirar, você está comigo. Podemos beber água. Podemos ter bons frutos, podemos ter bom ar, bom oxigênio e podemos ter bons passeios turísticos, ver alguns animais e tudo mais. E eles não eram prejudiciais. Eles não estavam doendo qualquer pessoa. Imagine um mundo onde o mosquito não está mordendo. Não estou falando do coronavírus. Basta levar um mosquito sozinho. Você sabe, mais pessoas eles deveriam ter declarado pandemia de malária desde então. Mas nada foi feito sobre isso. Imagine um mundo sem mosquitos. Não há coronavírus. Não há hospital. Apenas pense nisso por um momento. Como seria a vida? Ninguém é. Medo de câncer? Ninguém tem medo, ninguém está morrendo. Oh, meu avô ainda estaria aqui. Imagine uma vida assim. Sem morte, sem doença, sem dor. A cobra não morde ninguém, o leão não come a ninguém. Todos esses animais estão comendo seres humanos, não comiam nenhum ser humano antes de estarem ocupados pegando grama. E havia grama suficiente para eles. A vida se pareceria. Imagine como seria a vida. Nenhum divórcio, nenhuma briga, nenhuma confusão. Nenhuma de todas essas coisas. Não estava lá, não estava lá. E então apenas poderia vir aqui e se divertir um pouco conosco e Adão e Eva não morrerão, sem doença. Sem dor. Nenhuma morte, nada. E Deus vem no frescor da noite e conversa. E depois que Deus se disse tudo bem pessoal, vocês sabem, eu estou indo. Está tudo bem. Vejo você amanhã. E se houver uma informação urgente, tudo o que está acontecendo aqui, eu não quero dizer falta de visão. Quero dizer fisicamente, eles podiam ver, eles podiam se relacionar com Deus naquela dimensão. A vida era simplesmente incrível. Satanás veio com seu ciúme. Coração terrível. Ele tinha uma ambição que falhou no céu. E ela trouxe aqui, você está recebendo isso. É incrível. É incrível. Você tem poder. Você pode consertar as coisas. Você sabe, o maior desafio que qualquer um tem é o desamparo. A compreensão de que isso é um desafio. Mas eu não sei como fazer isso. Não sei como posso lidar com isso. Não sei como lidar com isso e dizer a malária para deixar meu corpo. E ela faz. Você vê aquela sensação de impotência que sozinha mata porque naturalmente o ser humano quer assumir o comando de sua vida seu destino e suas circunstâncias. Mas às vezes nós tornamos prisioneiros, de nossas circunstâncias, de situações, somos impotentes diante dos desafios. Tudo isso veio como resultado da queda e vamos analisá-los em detalhes, mas pense nisso por um momento. A vida no Jardim do Éden. Há muitos. Antes de Adão ser criado, já plantaram uma horta e arranjaram com muitos frutos. Eles não estavam comendo carne. Eles estavam comendo frutas. Frutas frescas, nutrientes frescos,
enzimas, vitaminas atingindo seu sistema corporal e eles têm compreensão, mente, poder cerebral. Estava funcionando em plena capacidade para que possam entender cada um e saber como combiná-lo para produzir o que quiserem. E afinal a árvore dá vida para comer, quanto mais comem como força e poder sustentadores da vida. Portanto, eles não têm nada a ver com a morte, nem com a doença. Pense nisso por um momento. É exatamente assim que Deus quer que vivamos e é isso que nos é oferecido na salvação. Começamos a apreciá-lo agora e crescemos em sua plenitude. Quando o Senhor Jesus voltar. Isso não é incrível? Então pense bem, você acabou de acordar e esta provisão, agora precisamos nos esforçar para conseguir dinheiro. Para construir riqueza. E para fazer isso, as pessoas machucam umas às outras. As pessoas abandonaram a Deus. As pessoas erram o caminho. As pessoas morrem no processo porque agora não precisam dormir, não dormem mais. Eles estão tentando encontrar uma maneira de proteger essa riqueza, de sustentá-la. Você está comigo? E as pessoas pensando em tramar, como roubar seu dinheiro, vir e roubar, vir e fazer muito um lugar maluco. Essa não era a intenção de Deus desde o início. Esta seria a minha sugestão para você. Tome seu tempo e leia Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Novamente, quando nos encontrarmos, você provavelmente terá perguntas ou provavelmente você tem uma melhor compreensão de como Deus planejou que vivêssemos. Não se esqueça que a salvação é restaurar o que foi perdido. Como sei o que foi perdido? Leia o capítulo 1 e o capítulo 2 para que você veja claramente o que tínhamos antes da queda. E vendo o que tínhamos antes da queda, você pode apreciar melhor o que Jesus fez. E você também vê o quão longe nós caímos. Ou quão baixo abaixo, quão longe nós havíamos ido, saído do padrão. E então você também pode ter coragem e esperança e aproveitar que Jesus veio e fez o que fez. É disso que se trata o propósito da salvação. Gênesis 13:15. Alguém comentou, você sabe que é tão interessante o jeito que Deus costumava fazer tudo por Adão e Eva a ponto de, mesmo quando eles pecaram e costuraram suas roupas com folhas de figueira para si mesmos, ela ainda veio. E agora matava animais e usava a pele para fazer uma cobertura adequada e duradoura para eles. Apesar do fato de que eles pecaram, ela ainda estava vesti-los. É tão incrível que não percebemos o quanto Deus quer fazer por nós e continuamos tentando fazer seu trabalho por ela e não conseguimos atacar e então começamos a nos sentir ansiosos. O ponto que você levantou é tão profundo que é o problema com o homem. Uma vez eu disse isso em Lagos. Eu disse quando acreditamos e confiamos em Deus, Deus trabalha. Quando não acreditamos nele, trabalhamos e Deus descanse. Esse é o problema. Sim. Tudo o que Deus requer e pede de nós, é acreditar que eu te amo o suficiente. E que eu posso cuidar de você, mas queremos administrar as coisas por nós mesmos, que é o homem caído como Adão. Como você notou, eles foram costurar algumas folhas de figueira e tenho certeza que a coisa não foi bem costurada e feita e Deus disse, caro, eu não gosto desse tipo de coisa. Esses caras acabaram de ficar nus e não estão fazendo isso direito. E ela fez uma boa roupa para eles. Então, quando você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, verá a incrível expressão do amor de Deus e como ele planejou que vivêssemos e como ele queria vida para ser. O capítulo 3 nos conta o desvio, o caos que surgiu por causa do ciúme do diabo e da ambição estúpida. Mas como? Espero que a boa notícia seja que Jesus veio e é isso que veremos. Você sabe, em detalhes o que Deus fez, o que aconteceu. E como tudo aconteceu e como Deus começou a planejar como colocar essas coisas de volta para nós restaurar e, eventualmente, como ela implementou esse plano. É
Mesmo que o plano seja implementado. Onde estamos agora? Como estamos funcionando? Conseguimos nos apropriar dele. Mas por que o mal ainda está na Terra? Nós olhamos para todos os cronogramas que são dados a todos eles antes do tempo designado por Deus, onde tudo que traz ofensa no mundo será removido A Bíblia fala sobre 1000 anos em algum momento em que Jesus reinará, o reinado milenar de Cristo quando todos nós, aqueles de nós que viveram corretamente viveram em tal uma maneira que voltamos com Jesus, não haverá ofensa, nem pecado, nem tentação, nem problemas de saúde, nada. Vivemos 1000 anos com Cristo Jesus. Apenas imagine assim, eu estarei lá, com certeza estarei lá. Estive pensando se vou controlar, vou fazer parte da Terra, não, devo encontrar outro planeta onde vamos ver Jesus e nos divertir. Estou dizendo que você não acha que realmente se divertiu agora. A diversão de verdade está chegando. Sim, pense bem, quando as pessoas viajam e veem belas vistas no lugar e eles estão maravilhados e eu penso sobre o Deus que fez tudo isso, ele não seria tão incrivelmente bonito e o que vemos como bonito é uma terra caída. Então pense sobre quando a coisa é restaurada do jeito que era antes de Adão e até enlouqueceu cara. Isso é o suficiente para dormir? Isso é o suficiente para dormir sonhando. Honestamente. Até o fato de o homem poder ir para a cama sem trancar os portões e sem trancar nada sabendo que ladrões e ninguém vão assediar você, pode até prolongar nossa vida útil porque o medo em si mata o está tudo bem. Levamos isso daqui hoje e da próxima vez que nos encontrarmos novamente, procuramos no segundo módulo e veja algumas coisas sobre o homem, entendendo você porque precisamos entender a nós mesmos do jeito que Deus fez. Nós, então entendemos nosso ambiente e então entendemos como eles interagem da maneira que Deus pretendia que interagissem. Então veremos o desvio e então começaremos a ver a restauração. Então vamos aos poucos para podermos ter uma melhor valorização do amor e cuidado que Deus expressou e nos mostrou. Mas não esqueça novamente que a salvação é uma iniciativa de Deus para salvar o homem e o reino que lhe foi dado, está restituindo o que estava perdido. E para que possamos apreciar melhor o que Jesus fez por nós, precisamos entender verdadeiramente o que estava lá, como foi, o que aconteceu. E então vemos o que ele fez. Então poderemos apreciar melhor o amor de Deus por nós e não esquecer que a salvação em hebraico Eja, na verdade é a palavra, Yeja, Jeosua, Iasa da raiz da palavra, Iasa. E é interessante que Yeja não seja uma coisa. Yeja é uma pessoa, não é uma fórmula, não é uma ideologia, não é uma máxima filosófica, não é uma equação matemática, não é algum tipo de economia. Princípio, não, é uma pessoa. Nele está a vida e essa vida é a luz dos homens, nele é saúde, nele está a bênção, nele está a prosperidade, nele está a vida eterna, nele está a justiça. Tudo está em uma pessoa. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. A salvação é uma pessoa, seu nome é Eja e isso é salvação. E quando entendemos e apreciamos e vemos o que Deus fez por nós, ele nos fez a sua imagem e semelhança para funcionar e governar nesta terra, apreciaremos melhor o que ele fez novamente por nós. Sempre enfatize isso, para que quando respondermos a Deus, venha de um coração de amor e gratidão e não necessariamente algo que seja uma religião ou religioso. Não, é sobre um relacionamento entre um Deus e sua criatura entre um pai e seus filhos e é incrível, uma vida incrível que ele nos ofereceu. Obrigada.